Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o FutPython Trader e no vídeo de hoje vou mostrar como a gente pode utilizar o PyCalt para montar um modelo de regressão. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o PyCalt. Então vamos dar um pip install PyCalt. Se você está utilizando o Google Colab, cada vez que você executar, você vai precisar instalar. Se você está utilizando o Jupyter Notebook ou qualquer outra IDE, uma vez instalado, basta você importar o PyCalt. Depois, o que a gente tem que fazer? A gente tem que importar os módulos necessários da biblioteca PyCalt. O PyCalt Regression ele é utilizado especificamente para problemas de regressão, que são tipos de problemas de aprendizado de máquina, onde se busca prever um valor contínuo. Então, eu vou importar aqui a biblioteca de regressão. Vou importar aqui algumas bibliotecas adicionais. O Pandas e o NumPy para manipulação e análise de dados. O Warnings para controlar os avisos emitidos durante a execução. O Drop Reset Index para ajudar na limpeza e reorganização dos dados. E o Plot Profit para gerar gráficos e estatísticas relacionadas ao lucro acumulado. Então, eu vou executar essa célula. Depois, a gente vai importar a nossa base de dados. Vou pegar a base de dados lá do Futebol Data. Vou utilizar o Pandas para carregar. E aqui a gente tem a preparação dos dados. Estou pegando essas colunas, estou renomeando. Aqui eu estou organizando a coluna Date, que está em dia, mês e ano. E eu gosto de ano, mês e dia. Estou transformando a coluna Date em DateTime. Estou fazendo uma limpeza e estou apresentando na tela o nosso DataFrame. Para o problema de regressão, a gente precisa definir qual vai ser a variável que a gente vai querer modelar. No nosso caso, para esse exemplo desse nosso vídeo de hoje, eu vou querer modelar a odd do mandante. Vou criar a odd modelada, a odd prevista para o mandante, e vou fazer a comparação com a odd real, a odd oferecida pela casa, no caso aqui a Pinnacle. Vou criar as probabilidades, porque eu vou utilizar elas dentro do valor do gol e dentro do custo do gol, mas eu não vou utilizar elas no modelo propriamente dito. Vou criar a coluna de média de pontos, quando o time ganha 3 pontos, quando ele empata 1 ponto, quando ele perde 0 pontos. Vou calcular a média de pontos tanto do mandante quanto do visitante, respeitando o mando. O mandante joga em casa, o visitante joga no fora. Estou utilizando o rolling, na média móvel de 10 períodos. O min, a gente calcula a média. O STD, a gente calcula o desvio padrão. Essa média, e esse desvio padrão, eles inserem o jogo atual dentro da média e do desvio padrão. Então, para evitar problemas, eu estou dando um shift para tirar o jogo atual da média. Estou calculando o coeficiente de variação dos pontos, que é o desvio padrão dividido pela média. Vou calcular a média do valor do gol. O valor do gol é a quantidade dos gols marcados pelo time, multiplicado pela probabilidade do adversário. Então, o valor do gol do mandante, o valor do gol do visitante. Faço a média do mesmo jeito que eu fiz com os pontos, desvio padrão do mesmo jeito que eu fiz com os pontos, e aqui eu calculo o coeficiente de variação do valor do gol. Vou fazer agora a média do custo do gol. Então, vou calcular o custo do gol, que é a quantidade de gols que o mandante marcou, dividido pela sua probabilidade, e o custo do gol do visitante, gols que ele marcou, dividido pela sua probabilidade. Faço a média, faço o desvio padrão e faço o coeficiente de variação. Média de gols marcados. Média móvel dos últimos 10 jogos, quantidade de gols que cada time marcou, retiro o jogo atual da média, faço o desvio padrão, calculo o coeficiente de variação. Mesma coisa para a média de gols sofridos e mesma coisa para a média dos saldos de gols. O saldo de gols o que é? É a quantidade de gols que o time marcou menos a quantidade de gols do adversário. Então eu tenho o saldo de gols do home e do away, tenho as médias, tenho o desvio padrão e tenho o coeficiente de variação. Em problemas de regressão, a gente não precisa da coluna alvo, mas eu vou criar aqui para a gente, no final, calcular o nosso profit. Então, back home 1 quando o mandante ganhou, back home 0 quando ele não ganhou.
Se por um acaso aparecer algo infinito, vou transformar em not a number e vou dar uma limpeza no nosso data frame. Então, executando aqui, ele vai criar todas as variáveis. Se você visualizar o nosso data frame, é possível ver todas as variáveis que foram criadas e a coluna back home. Então, vamos inicializar agora o nosso modelo. Vou separar os dados em treino e teste, exatamente como a gente fez no nosso último vídeo. Porém, as nossas features agora serão todas as variáveis que a gente criou. Aquelas que são médias e coeficiente de variação. Então, média de pontos, média do valor do gol, média do custo do gol, média de gols marcados, média de gols sofridos e média de saldo do gol. A nossa label vai ser a odd, então ela vai ser o nosso alvo. Vou configurar o nosso ambiente no PyCharacter. Vou criar agora um modelo de regressão. Então, nosso data vai ser o nosso treino com as nossas features, nosso target vai ser o nosso treino com o nosso label. Lembrando, se a gente colocar variables igual a false, ele não vai mostrar esse processo. Depois, a gente vai comparar os modelos para encontrar os melhores. Isso é opcional, caso você já queira utilizar um modelo específico. É só aqui em Create Model, você colocar o modelo que você quer. Quando ele finalizar, eu vou pedir para ele imprimir o melhor modelo. E o melhor modelo para esses dados foi a regressão linear. Então, vamos criar o nosso modelo. Vou dar um Create Model com esse melhor modelo. E agora a gente vai treinar o modelo no dataset de treino e vamos fazer as previsões no dataset de teste. Então, pronto. Modelo treinado, modelo aplicado, o Predict Model, no data frame de teste. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar os resultados. Vamos olhar agora o data frame predictions para ver o que ele forneceu para a gente. Então, a gente tem aqui o nosso dataset de treino e aqui ele tem um prediction label. Então, esse prediction label representa o quê? Representa a odd justa, para esse modelo, obviamente, para aquele confronto de acordo com essas variáveis estatísticas dos jogos anteriores. Então, a gente tem aqui as odds justas para aquele jogo. Então, eu vou dar aqui vou deletar essa célula. Vamos agora analisar os resultados. Então, vou colocar essa coluna odd prediction no data frame de teste. E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou filtrar aqueles jogos em que a odd prevista pelo modelo é maior do que a odd apresentada pelo mercado. O que eu estou assumindo aqui? Eu estou assumindo que o mercado é soberano e que o modelo do mercado é melhor do que o meu. Então, a odd dele está mais correta do que a odd do modelo, pegando os jogos anteriores. Vou filtrar esses jogos, vou criar a coluna de profit, vou ter, quando o mandante ganhar, o profit vai ser a odd menos 1, quando ele não ganhar, vai ser menos 1. Então, vamos executar, e esse aqui é o nosso resultado, 3.21 stakes em 220 jogos. Esse é o resultado que a gente obteve. Lembrando, isso aqui não é um método, é apenas uma maneira de mostrar a vocês como que a gente pode utilizar modelos de regressão para trabalhar em bases de dados de futebol. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. E a gente vai continuar essa série apresentando mais e mais coisas sobre o PyCharacter e como você pode utilizar ele para tarefas de Machine Learning. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até o nosso próximo vídeo.